A grande vantagem do córtex pré-frontal é que ele, de certa forma, cria um sistema que possibilita a gente desenvolver respostas, uma variedade maior de respostas e respostas mais elaboradas. Toda avaliação vai depender de um parâmetro. Toda avaliação é estabelecida a partir de uma comparação, de uma coisa que eu já conheço, então eu tento alinhar essa coisa que eu já conheço, né? Por isso que eu digo que não existe conhecimento novo. O cérebro estabelece tantas relações probabilísticas e constrói a realidade a partir dessas relações probabilísticas que, inclusive, a gente pode enganar ele. Acha que o fato da gente ter desenvolvido um córtex pré-frontal torna a gente uma espécie mais frágil ou mais forte? Depende do parâmetro que você for avaliar isso, né? Se a gente for pegar pelo parâmetro de densidade populacional e colonização do espaço terreno, a gente teve muito sucesso, né? Se a gente for usar o parâmetro de tempo geológico, a gente ainda não pode falar que a gente teve sucesso, certo? Então, depende muito, muito do parâmetro. Toda avaliação vai depender de um parâmetro. Toda avaliação é estabelecida a partir de uma comparação, de uma coisa que eu já conheço, então eu tento alinhar essa coisa que eu já conheço, né? Por isso que eu digo que não existe conhecimento novo, existe conhecimento renovado. Porque para ter para ir para o desconhecido, eu preciso passar pelo conhecido. Eu só reorganizo o desconhecido, o novo, a partir das informações que eu já tenho organizadas. Isso para mim é essencial, principalmente quando a gente fala em processo terapêutico. Porque o processo terapêutico, ele diz respeito a como que eu vou organizar esse sistema de conhecimento, esse sistema epistemológico que constitui o indivíduo, a sua percepção sobre si mesmo, né, sua autorreferência, a forma como ele cria uma percepção sobre o mundo, ou o que a gente chama de realidade, certo? E a forma como ele usa essas duas percepções para criar um plano de futuro. Certo? Então, a grande vantagem do córtex pré-frontal é que ele, de certa forma, cria um sistema que possibilita a gente desenvolver respostas, uma variedade maior de respostas e respostas mais elaboradas. Se isso vai fazer com que a gente ascenda algum tipo de situação de conforto planetário, ou que a gente tenha o significado de meteoro caído sobre a Terra, isso é uma outra discussão, né? E também, no final das contas, o resultado não faz diferença nenhuma. Para nós, não. Individualmente, não. Nem individualmente, nem tipo, no mundo, assim, tipo... Eu costumo dizer, eu vou receber um monte de críticas para isso, mas eu costumo dizer que se o mundo acabar, não vai ficar ninguém para chorar. Né?
o mundo acabar, não tem ninguém para chorar, né, velho? Se tu observar mais de fora ainda, tipo assim, na questão universal de matéria existindo, tipo assim, foda-se mais ainda, né? Aí a gente entra muito no niilismo, né, cara? Que assim, a vida não tem absolutamente nenhum significado quando a gente vai usar toda a nossa capacidade, todo o nosso raciocínio para tentar dar o significado na vida, a gente se perde, né? A gente fica num vazio infinito, né? Os budistas vão chamar isso de sunyata, né? Que é essa ideia de que as coisas não têm absolutamente nenhum significado, né? E aí que entra um aspecto importante para mim, que inclusive, de certa forma, delineia a maneira como eu entendo a psicoterapia, né? Que a gente tem que construir esse significado para a vida, para a nossa experiência individual, né? E que isso é uma forma de arte, né? A vida, aí usando um pouquinho Schopenhauer, né? A vida, a arte é o que possibilita a gente criar um significado para a vida. Porque qual é essa necessidade da gente criar um significado para a vida? É, digamos assim, um efeito adverso de ter um córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal é uma estrutura que estabelece relação entre eventos. Aliás, todo o cérebro é uma estrutura que estabelece relações probabilísticas entre eventos, certo? Ela cria uma situação onde, de certa maneira, a gente junta as coisas para que elas façam sentido. É isso que o córtex pré-frontal faz de uma maneira muito bacana, certo? O problema é que a gente pensa, por exemplo, bom, se eu larguei esse boné dessa altura aqui, ele caiu, é porque tem alguma força atraindo ele, certo? Pô, legal isso pra caramba, né? A gente cria uma relação buscando algum aspecto explicativo. Se esse aspecto explicativo possibilita fazer alguma intervenção sucessiva no ambiente, eu vou ter ele como um aspecto importante, uma informação importante, certo? Mas é uma situação probabilística. Toda vez que eu larguei o chapéu caiu. Então, a probabilidade dele cair é sempre muito grande, certo? O cérebro estabelece tantas relações probabilísticas e constrói a realidade a partir dessas relações probabilísticas que, inclusive, a gente pode enganar ele. Tem um videozinho circulando na internet que é um experimento muito antigo, talvez você já tenha ouvido, que é o cara que bota uma mão de borracha, certo? E de certa forma ele mostra como o cérebro rapidamente introduz essa mão de borracha como sendo parte do corpo do indivíduo. Você não precisa nem da mão de borracha. Se nós três aqui eu já consigo produzir esse efeito. Se eu botar ele de olhos vendados, você com o dedo esticado, tocando na ponta do nariz dele, e eu tocando na ponta do teu nariz ao mesmo tempo, a sensação que ele vai ter é que ele está tocando na ponta do nariz dele aqui. Porque o que o cérebro faz? Ele diz, cara, eu tenho uma informação tátil na ponta do nariz, tenho uma informação tátil na ponta do dedo ao mesmo tempo, então elas devem estar relacionadas. E automaticamente ele relaciona isso. Eu acho que só daria certo no nosso, pô. Na verdade, a gente teria que ter uma distância maior. Né? Então, praticamente, o cérebro é uma ferramenta estatística. Perfeito. O cérebro é uma ferramenta probabilística. Ele faz cálculos probabilísticos. Ele cria a realidade a partir de cálculos probabilísticos. Por exemplo, onde é que tem água aqui nesse ambiente? Ali. Né? Por que você identificou a água ali se a gente sabe que tem vapor em todo o ambiente? Porque essa é a única água útil para nós. A outra a gente não precisa identificar porque não tem utilidade. Boa, que é mais tangível também, né? Ela é tangível porque ela é útil para nós. Se a gente tivesse alguma forma de absorver o vapor do ambiente, a gente provavelmente ia ser capaz de detectar as áreas que tem mais vapor e menos vapor. Mas essa questão, tipo assim, tudo que tu falou também agora tem a ver com essa questão de percepção e as maneiras que a gente pode enganar o nosso cérebro, né? E a gente tá partindo agora para um futuro não tão distante do metaverso, assim, de tu Perfeito. ligar o teu cérebro a máquinas e tu enganar as percepções dele para parecer que tu tá dentro o Matrix, um né? ambiente. Isso. É uma discussão que já vem há muito tempo em relação ao Matrix. O que tu pensa? Isso pode ser muito nocivo, sei lá. Cara, não pensar nocivo depende do valor que você coloca nisso. As redes sociais são nocivas? Depende do parâmetro. Depende do parâmetro que você avalia para isso. Para ti não é tão nocivo.
Você depende da tua vida disso. Sim. Certo? Para mim também não é tão nocivo. Eu também trabalho nas redes sociais. Para algumas pessoas pode ser nocivo. Pornografia é nocivo? Pornografia pode ter coisa legal, velho. Pode ajudar a gente a entender a nossa sexualidade, pode ajudar as pessoas a terem uma visão mais ampla das práticas sexuais, mas é assim... Tudo depende Em alguns aspectos ela vai criar uma disfuncionalidade. Hoje, especialmente, ela cria muita disfuncionalidade na vida de muitas pessoas. Né? Então, para mim, nocivo é aquilo que não permite com que você tenha uma experiência plena. Né? Ou que determine a tua experiência de tal maneira que você se sinta, de certa forma, impelido a executar ela sem a possibilidade de ter alternativas. Ou seja, que a tua ausência de escolha fique evidente. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!